Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te exaltamos, te glorificamos, te damos graças, porque de ti vem a vida. Do Senhor vem a sua palavra que alimenta a sua igreja. No Senhor temos tudo o que necessitamos, Pai. Não há necessidade maior no ser humano do que ter o Senhor dentro do coração. Porque tendo o Senhor, o teu grande Espírito Santo, nós sabemos amar, nós sabemos perdoar, nós sabemos interceder pelo inimigo, fazer bem ao que maltrata, orar pelos que perseguem. Pai, só um Espírito igual do Senhor pode suportar e nos ensinar a suportar estas coisas com verdadeiro amor. Ensina-nos a amarmos verdadeiramente, Pai, como o Senhor nos amou e nos ama. Que o nosso amor não venha a ser fingido, que a nossa vida para com o Senhor não venha a ser uma vida fingida, mas uma vida realmente selada, vivificada pelo poder do teu Espírito Santo. É a única maneira de vencermos a nossa carne, Pai. Vencer o nosso egoísmo, as nossas falas, conversações. Só assim podemos vencer o nosso pensamento e não pensar mal de ninguém. Não fazer presunção de nada e nem de alguém, Pai. Traga-nos uma liberdade total para o nosso espírito, Senhor, onde a nossa vida seja de total dedicação ao Senhor, de verdadeira adoração. Ajuda a nós fugirmos da tecnologia, fugir dos preceitos que Satanás traz para desmoronar a fé,
desvirtuar a visão espiritual. Pai, que possamos então, em primeiro lugar em nossas vidas, ser o Senhor em todas as coisas, grandes e pequenas, sem exceções, Pai. Como nós precisamos de Ti. O Senhor diz em Sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Então toma-nos, ó Pai. Nós reconhecemos que isto é verdade. Então clamamos ao Senhor: venha tomar conta de nosso ser. Abençoa a Tua igreja, Pai, Teus filhos. Que o Senhor venha tomar domínio e que toda adoração seja dada ao Senhor, com as nossas vozes, com as nossas mãos, com o nosso corpo. Porque a Sua palavra nos diz, expressou Davi: tudo que há em mim bendiga o Seu santo nome, Pai. Que cada célula do nosso corpo possa Te bendizer. Que a alegria esteja sempre em nosso coração, Pai. E estando alegre, possamos glorificar-Te e cantar louvores. Se porventura tristeza, depressão, qualquer demônio quiser chegar, como disse o irmão, que nós venhamos dizer não, ó Pai, e orar ao Senhor. Porque Paulo disse: se estás alegre, cante louvores, se está triste, ore. Nós Te glorificamos, Pai, Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso lugar de refúgio. Tu és a nossa defesa. Quão maravilhoso é o Senhor, Pai. Derrama Teu Espírito de graça e revelação sobre nós. Vivifica estes corpos mortais, enchendo com a Sua graça libertadora, com a Sua graça curativa, que todo mal que possa haver nos corpos nesta noite possa cair por terra. Dê-nos uma fé que alcance isso, Pai, de todo o coração, para que assim nós possamos ser cada vez mais abençoados por Ti, cheio da Sua graça e revelação. Fale conosco, Pai. Encha o nosso ouvido de gozo e alegria, que a Sua palavra, ao cair em nosso coração, que ela possa encontrar o adubo da fé, e assim crescer e frutificar em nossas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos neste momento, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Eu rogo ainda, Senhor, que Tu tomes os meus lábios, o meu coração, a minha mente, e que através desta voz o Senhor possa abençoar os Teus filhos, falando o que o Senhor deseja. É o que eu lhe rogo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler então Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Deus abençoe os nossos irmãos conectados conosco, através da internet. Que a graça do Senhor seja com cada um. Apocalipse 5, versículo 1. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A igreja lê. Não, Apocalipse 5, primeiro, irmão. Isso. E vi do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Amém. Pode se assentar.
Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Você está contente? Graças a Deus. Amém. Continue sempre alegre e feliz. Sempre glorifique a Deus. Dê graças a Deus. Paulo disse: em tudo dai graças. Dai graças na aflição, dai graças na dor. Não é fácil, né? Não é você que está com dor, mas graças a Deus. Como o irmão Raimundo disse, estava falando, diga não para o diabo. Quando o diabo te dá uma dor, você vai dizer não para ele dando graças a Deus. É assim que você põe ele para correr. Não é ficar engrandecendo ele, não. Ai, que dor, ai, está doendo, ai, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você está glorificando Satanás, isso é tudo dele. Ele dê graças a Deus. Meu corpo sofre dores, mas a palavra de Deus disse que pó da terra seria o alimento de Satanás. Você é pó da terra? Uma enfermidade, uma dorzinha, o diabo dando uma bocadinha e está comendo. Vai dar, graças a Deus. Ele pode dar uma mordida, pode fazer alguma coisa, mas ele não pode ceifar a sua vida. Essa vida é do Senhor, e isso é tudo, não é verdade? Louvado seja Deus. Amém. Vamos então, desejo ler para os irmãos alguns parágrafos tirado, extraído do primeiro selo. E deixaremos aqui como título o livro planejado e escrito antes da fundação do mundo. Então esse livro, esse plano, é o plano de Deus, a escritura de Deus, através das escrituras que foram escritas pelo nosso Deus desde antes da fundação do mundo. Então eu desejo ler, que os irmãos prestem atenção, e assim Deus possa falar dentro da mensagem de Deus, Tem hora que a gente recebe uns elogios, a gente pretende não falar, mas não aguenta ficar quieto, Alguém escreveu: esse pastor não tem fé de rápido. Que esse irmão seja abençoado, porque ele disse uma grande verdade. E confirmo, não tenho mensagem de rápido, como pastor nenhum tem mensagem de fé para o rápido, porque a fé de rápido está nas mensagens do profeta. A fé de arrebatamento está na mensagem do William Branham. A fé para o rápido está nas mensagens. Então não tem homem que tenha ministério, porque o ministério é do Senhor, é Ele que dá. Efésios 4:11. A mensagem para vestir a noiva, aprontá-la para o arrebatamento, Deus nos deu através do sétimo anjo. Claro, Deus deu através da sua palavra e revelado com a mensagem do sétimo anjo. Então tudo isso faz parte do plano de Deus. Todos os ministérios verdadeiros, Porque Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores para o aperfeiçoamento dos santos. Então é Deus que coloca os ministérios, Eu dou graças a Deus. Talvez a pessoa expressa: esse homem não tem ministério. Nunca tive, nunca terei. Ele é do Senhor. Uma coisa eu tenho certeza: eu sou do Senhor. Amém. As palavras dele disse que eu fui elegido nele antes da fundação do mundo, assim como cada um de nós. Então isso tem que ser a nossa convicção, de que você está nesse livro planejado por Deus desde antes da fundação do mundo. A partir do parágrafo 25, a revelação do primeiro selo. Agora, neste capítulo 5, o rompimento destes selos. E agora o livro selado 7 vezes. Primeiro queremos ler o primeiro selo. Ontem à noite
Para fundamentar, eu estou lendo na sequência do parágrafo 25 ao 33. Depois passaremos ao outro, se houver tempo. 25 ao 33. Ontem à noite, para fundamentar, só mais um pouquinho, nós descobrimos quando João olhou e viu aquele livro que ainda estava nas mãos do dono original, Deus. Você concorda como ele foi perdido? Através de Adão. Ele perdeu o livro da vida pelo conhecimento de Satanás e perdeu sua herança, perdeu tudo, e não havia maneira para a redenção. Então Deus, na semelhança do homem, desceu e se tornou um redentor para nós, para nos redimir. E agora descobrimos que estas coisas, que eram misteriosas nos dias passados, devem ser abertas para nós nestes últimos dias. Agora descobrimos também nisto que tão logo João ouviu aquele anúncio para o Redentor, para o parente Redentor vir e fazer reivindicações. Não havia ninguém que pudesse fazê-lo. Nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém era nem mesmo digno de olhar para o livro. Apenas pense nisto. Ninguém, de modo algum, era nem mesmo digno de olhar para ele. E João começou a chorar. Ele sabia que tudo aquilo, então não havia nenhuma chance para a redenção. Tudo havia falhado. E rapidamente descobrimos que aquele choro parou, repentinamente, porque foi anunciado por uma das 4 bestas, ou melhor, dos anciãos. Um dos anciãos disse: não chores, João, pois o leão da tribo de Judá tem prevalecido. Em outras palavras, venceu e conquistou. João se voltou e ele viu um cordeiro. Ele devia estar sangrando e cortado e ferido. Ele havia sido imolado. Disse que um cordeiro que havia sido morto. E naturalmente, ele continuava sangrando. Se você ferisse um cordeiro e o matasse, da maneira que aquele cordeiro, de todos os modos, ele foi retalhado aos pedaços em uma cruz. Lanças no seu lado e cravos em suas mãos e pés, e espinhos sobre sua testa. Ele estava numa condição terrível. E este cordeiro veio. Foi até aquele que estava sentado no trono, que segurava o completo título de propriedade da redenção. E o cordeiro foi e tirou da mão o livro, da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e o tomou e abriu os selos e abriu o livro. Então, o que aconteceu? Nós descobrimos que isto deve ter sido uma grande coisa
aconteceu no céu. Pois os anciãos e os 24 anciãos e as bestas e todos no céu começaram a clamar: digno! E eis que vieram os anjos e derramaram as taças das orações dos santos. Os santos sob o altar gritaram: digno és tu, ó Cordeiro, pois tu nos tens redimido, e agora tu nos fizestes reis e sacerdotes, e nós governaremos a terra. Ó, que coisa! E assim foi quando ele abriu aquele livro. Você vê que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, realmente foi escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros da noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado, e agora está sendo revelado àqueles cujos nomes estavam ali. Tudo a respeito disso. Que grande coisa! Amém? Então, olhando estes relatos do profeta, que Deus nos ajude a estarmos atentos, os olhos espirituais abertos, porque só Deus pode fazer isso, e isso ele faz com o eleito. O eleito não duvida, ele crê. Na mensagem Almas em Prisão Agora, a partir do parágrafo 38, o irmão Brana disse que ele veio a morrer somente por aqueles que estão escritos no livro da vida. Você crê nisso? Então vamos repetir algumas coisas que a nossa mente possa alcançar, pela graça de Deus, a revelação, o revelador, que é o Espírito Santo. Ele é o autor da palavra, e o irmão Brana pregou que ele é o único que interpreta a palavra. Quando ele manifesta os seus dons de acordo com as suas escrituras, ele está interpretando a sua palavra. O que são os dons de Deus? Falando então de dons ministeriais, Deus nos enviou um dom profético. Dentre o mundo gentil, o único profeta enviado por Deus à terra, William Branham. Dentre o mundo gentil. Pode haver muitos outros aí que o mundo considera profeta, mas considerado por Deus, nós tivemos só os 7 anjos. Pois é o que está narrado dentro das Escrituras, é o que nós temos. Não tem outro. Não é verdade? Então o irmão Branham, ele pregou a mensagem: os dons de Deus encontram os seus lugares. Então você vê cada dom para o seu tempo. Deus prometeu que ele salvaria ou libertaria Israel. Antes que ele libertasse Israel, ele disse a Abraão que Abraão seria um pai de multidões, e a semente de Abraão seria peregrina na terra, e ela seria escravizada por 400 anos. Deus disse isso ou não? Deus não deixa o seu povo enganado. Deus não ludibria ninguém. Ele disse: aquilo aconteceu. Então depois nós encontramos Israel escravizado no Egito por 400 anos, e Deus disse que os salvaria dali.
E então ali havia um dom de Deus chamado Moisés, um dom profeta. É o dom de Deus encontrando o seu lugar para aquela hora, daquele destinatário, daquele momento. Então Deus disse que Ele enviaria o Salvador e que o Salvador viria. Então, quando o Senhor Jesus veio, irmão Brana disse, foi o maior presente que Deus deu aos homens. Dom, dádiva. Os dons de Deus encontram o seu lugar, dádiva, dom, doação, presente. E Deus nos doou esse presente, Jesus Cristo. Então, há 2000 anos atrás, Ele era o dom de Deus encontrando aquele lugar seu da Escritura para manifestar esta salvação. Ali estava aquele menino que Deus disse que ele seria chamado Deus forte, Pai da eternidade. E mais, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. E o nosso príncipe da paz. Glória. Quem é esse menino? Que é conselheiro, que é maravilhoso, que é príncipe da paz? Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. É o dom de Deus encontrando o seu lugar para trazer-nos esta redenção. Agora, tudo isso já está escrito no livro da vida, a palavra de Deus, como o irmão Brana disse, o livro da vida, a Bíblia, e nós estamos citando então a Bíblia, onde Deus mostrou que isso já estava escrito e veio acontecer. Nós chegamos então, quando chegamos no livro de Apocalipse, como falamos ontem, dentro deste assunto, os 7 personagens destes 7 selos, 7 personagens dos selos, são 7 espíritos, são 7 anjos, e cada um desses anjos foram 7 selos, e cada um desses anjos foram 7 trovões. Ou melhor, cada um foi um trovão, cada um foi um selo, somando 7 trovões e 7 selos. Com o selo, o livro está amarrado, selado, ninguém pode ver. Mas quando o cordeiro toma o livro e desata os seus selos, então o que eu desejo que nós possamos ser esclarecidos por Deus é olhar essa simplicidade. Eu tenho falado isso, mas vamos repetir mais uma vez, sempre que necessário, for inspirado pelo Espírito Santo, vamos falar sempre, porque isso é a palavra de Deus. O cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Você toma a mensagem, agora não vou me lembrar o nome, a mensagem de 54, se eu me lembrar eu digo o nome para os irmãos. Temos o selo de Deus, a marca da besta, não vou me lembrar qual destas duas, mas o parágrafo é 33. O irmão Brana disse, falando de Apocalipse 5, falando do cordeiro, o irmão Brana disse, ele morreu por nós antes da fundação do mundo. E nós lemos aqui no parágrafo 32, 33, parágrafo 33, o irmão Brana disse, deixa eu reler aqui, vê você que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo? Este livro, a Bíblia, foi realmente planejado antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Mas como isso? Se nós pararmos com a mente carnal, não dá para entender, Mas o irmão Brana disse que todos os acontecimentos, inclusive esse nosso aqui, nesta noite, nós estando aqui, você diante do altar de Deus, ouvindo Deus falar com você, Deus já viu isso antes da fundação do mundo. Então o irmão Brana disse que isso foi os pensamentos de Deus.
que o irmão Brana disse, atributos. Então, os atributos. Então, quando Deus pensou em ser Salvador, como Ele salvaria, então Ele se viu nesta forma de homem. Ele o viu como Ele sendo crucificado. Aquele crucificado era Jesus, era o Cordeiro de Deus, mas era a mente de Deus. Então, na eternidade, na mente de Deus, poderíamos ilustrar isso como um escritor, né? Esses que escrevem filmes, né? Não sei que nome dá a eles, mas ele vai então planejar um filme, as cenas, os acontecimentos. Ele tem que pensar tudo o que vai acontecer e o que ele quer notificar dentro daquele filme. É o que ele quer passar para o público. Então ele vai planejar primeiro. Então tudo está dentro da mente dele, ele escreve e depois ele desempenha. Então Deus, sendo eterno, Ele conhece o fim desde o princípio. Então, em sua mente eterna, Ele viu esse plano de redenção, Ele viu o Cordeiro sendo morto. Então, na mente de Deus, Ele já era morto. Então, nós vemos que João estava procurando no céu, disse o irmão Brana, alguém que fosse digno de tomar o livro, abrir o livro, desatar os seus selos. Mas não havia homem, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Os homens não eram dignos nem mesmo de olhar para o livro. Mas de repente, então João, vendo aquela situação, então veja o desenrolar, porque João está vendo a eternidade. João ainda não havia visto o Cordeiro imolado. Ele não havia visto quem podia abrir o livro, desatar os selos, ou seja, romper aquilo que estava selando o livro e mostrar o segredo do que estava acontecendo, o que estava dentro daquele livro. Então, não havendo ninguém, João começou a chorar. E o irmão Brana disse, por que João chorou? João chorou porque se não havia ninguém, tudo estava perdido, inclusive ele. E de repente a voz lhe advertiu, não chores. Olhe o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aí quando João olhou, então ele pôde ver o Cordeiro. Ele viu aquele leão como cordeiro. Então agora João já ouviu ele como que ensanguentado, como que morto. Havia sido morto, mas estava ressurreto. Ele estava ensanguentado. Então João pôde lembrar, poxa, mas eu estive com ele, é o meu Senhor, há poucos dias. Mas quem é ele? Então João viu ele morrendo, ele abrindo o livro. João viu ele desatando os selos. Então vamos repetir. O livro da vida, a ata da vida eterna, voltou das mãos de Adão ao Criador. Então o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele que estava na mente de Deus já sacrificado, então agora ele desce e manifesta o livro, ele abre, ele revela o que é vida eterna. Ele disse, eu sou a vida eterna, eu sou a verdade. Então ele está abrindo a vida que Deus havia dado ao homem, e o homem perdeu por ocasião de ouvir a Satanás. Mas então aqui está Jesus declarando a vida eterna. Então nós podemos encontrar, como o irmão Brana diz, ele foi morto antes da fundação do mundo, sendo o Cordeiro. Os membros da noiva
os membros de sua noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então nós olhamos, você crê que aí está a sua eleição? Como Paulo disse em Efésios. Agora, olhando em Apocalipse, você pode tomar Apocalipse 13 e Apocalipse 17, ambos no versículo 8. No Apocalipse 13 fala que admiraram a besta aqueles cujo nome não estão escrito no livro da vida. O nome deles não está nem escrito lá. São os adoradores, admiradores da besta, né? Apocalipse 17, admirarão a besta, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, você está nesse livro da vida. Que é esse livro da vida? É Cristo. Ele é o mistério de Deus. Deus revelando-se numa forma humana. Eu gosto de olhar as coisas simples, porque Deus, Ele é aquele que existe de si mesmo. Então Ele estava na eternidade com quem? Né? Só Ele existia. Só Ele é o autoexistente. Então Ele estava sozinho. E logo você vê uma sombra disso quando Ele criou Adão. Adão estava só. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira. E onde estava a companheira de Adão? Estava em Adão mesmo. Deus adormeceu Adão e tirou a Eva. Vamos transferir isso ao Senhor. Não é bom que o nosso Senhor esteja só. Ele fez-lhe uma companheira. Ele se tornou homem, ele ficou aqui, ele caminhou só, ele não casou-se, mas Deus o adormeceu no Calvário e nos tirou dele. Então a irmã Brana disse: nós somos ossos dos seus ossos, carne de sua carne, né? Espírito do seu espírito, palavra da sua palavra. Esta é a noiva, mas ela estava nele. Ele foi planejado antes da fundação do mundo. Agora, quando ele está aqui nesta terra, quando ele nasceu aqui, então a necessidade que ele morresse para gerar a noiva. Então Deus estava tirando nós ali do lado dele. Ao mesmo tempo, Deus estava libertando Israel, perdoando a sua iniquidade, a sua transgressão e gerando a noiva, tirando a sua companheira do lado de Cristo, a qual estava nele, como disse Paulo em Efésios, né, capítulo 1, no verso 3 e no verso 11, você lê lá, estávamos nele. Quando chegamos em Apocalipse, né, que nós estamos falando desde Apocalipse 5, você chega no capítulo 6, no versículo 6, quando João olhou para ver o leão, ele viu um cordeiro, e o cordeiro tinha 7 pontas, que está falando das 7 eras. As 7 eras está falando, aquelas pontas, chifres, está falando do poder do cordeiro. O poder do cordeiro, né, chifres, é a sua igreja, diz Apocalipse. A sua igreja é a sua noiva, é a sua companheira. É onde ele habita, é onde ele executa a sua palavra. Então ali está 7 pontas e 7 olhos, que são 7 mensageiros, mostrando que nós estávamos centrados em um lugar, na mente de Deus. No cordeiro. Mente é cabeça, né? Chifre e olho fica na cabeça.
A igreja, o pensamento de Deus, o poder de Deus estava na mente de Deus e agora sendo expressa. Agora tudo isso ele viu desde antes da fundação do mundo. Não é isso maravilhoso? De saber que ele estava ali, ele morreu por nós, e com a sua morte, então, Deus trouxe nós à existência. Ele morreu, ele salvou, e agora, através das eras, ele vem chamar a sua noiva. O profeta diz assim, parágrafo 61 do primeiro selo: agora, observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Agora isto é Apocalipse 5. Agora ele toma o livro de 7 selos, o livro dos selos, ou melhor, um livro é selado com 7 selos. Ele rompe e os declara. E no fim da era, agora, depois de acabar a intercessão, que as eras da igreja tiverem terminado, ele veio, né? Na primeira era, a era de Éfeso, enviou o mensageiro. Então, quando é isso que eu desejo que nós estejamos muito atentos, porque uns creem que o Cordeiro saiu do trono em demasia, e outros creem, como que eu diria, que não creem, né? Nem creem. Está esperando que o Cordeiro saia do trono ainda. Então precisamos destas coisas bem ajustadas, visto com olhos espirituais dentro da palavra. Quando é que o Cordeiro saiu do trono do Pai, do trono de intercessão? Estas colocações, expressões do profeta, simples, ele disse assim, não voltou, não explicou, e estas coisas faz a mente humana titubear, rodopiar. Quando nós voltamos na brecha entre as eras e os selos, no parágrafo 197, o irmão Branham disse que ele estava ali, na mente do Pai, fazendo intercessões por aqueles que criam que aqueles sacrifícios de touros e bodes apontavam para Cristo. Então ele estava lá intercedendo ao Pai com eles, mas quando ele deixou o trono, ele manifestou na terra, aquilo tinha que cessar, porque aquilo apontava para ele, agora ele estava na terra. Então, de onde veio o Cordeiro? De onde veio Jesus Cristo? O irmão Branham disse, ele veio da eternidade, ele veio do céu. Quando o Senhor Jesus nasceu aqui na terra, há 2000 anos atrás, de onde ele veio? Ele não veio do céu, não veio da eternidade? Não veio dos seios do Pai? Então, olha, veja bem. Então o profeta disse, mas observe, deve ser revelado quando o Cordeiro deixar o lugar de intercessão do Pai. Então ele vem, ele deixou aquele lugar que ele estava intercedendo pelos judeus agora, para ser o sacrifício para eles, para pôr fim à expiação, à transgressão, para ungir o lugar santo, disse Daniel. Então ele, em carne humana, ali há 2000 anos atrás, e não em 63. Por certo, vão nos chamar de louco, fala lá, está equivocado.
não olhe com bom senso a palavra de Deus. Diga-me quando é que o Cordeiro saiu, e você pode ver com os olhos da fé que ele veio do trono celestial. Ele veio quando ele nasceu. Quando ele saiu, então, quando ele manifestou, o que o irmão Brana disse? É para ser revelado quando o Cordeiro deixa o lugar de intercessão. Então ele saiu lá do trono do Pai, intercedendo aos judeus. Ele nasceu aqui na terra. Então agora começa a revelação. Ele começa a mostrar o que é isso. Então depois nós sabemos que após a manifestação de Cristo, quando ele é morto por nós, o irmão Brana disse que a noiva foi tirada do seu lado ali no Calvário quando Deus o adormeceu. Se ele tirou a noiva, quem é a noiva? A noiva são as 7 eras da igreja. As 7 eras formam esta esposa do Cordeiro. Desde Éfeso até Laodiceia. Desde o mensageiro Paulo até o mensageiro William Branham. Deus chamando a sua igreja, desatando os selos, chamando um grupo. Que o irmão Branham disse assim, deixa eu ver aqui se eu volto, né? Ele veio na primeira era, a era de Éfeso, e revelou, e enviou o mensageiro. Ele rompeu o selo, né? Que era o selo ali, então era Paulo, ele desatou Paulo. Agora ele envia Paulo com a palavra de Deus, com o evangelho do Senhor, sendo Deus falando na boca de Paulo. Ali estava o primeiro trovão, primeira era da igreja. Quando abriu o primeiro selo, houve a voz de um grande trovão que disse: vem e vê. E o irmão Branham disse: aquele trovão, ele soou só na primeira era e ele ecoou nas 7 eras. Amém? Então a primeira era, Deus, o Senhor Jesus, o Cordeiro que havia morto, agora enviando este primeiro mensageiro, abrindo o primeiro selo, e assim então Deus faz em todas as eras. E o que acontece em todas as eras? Parágrafo 65. O irmão Branham disse: então Deus toma o seu mensageiro, com seus eleitos daquela era, e os faz dormir. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo, um julgamento temporário. E então, depois que aquilo termina, então ele segue. Quem? Deus, ele segue em frente. E eles se denominam e fazem denominações e começam com a obra, a trombeta soa, ele declara guerra. Parágrafo 67. Então outro ministério vem. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra. E então o que acontece? Finalmente ele é tomado então. E então quando ele é colocado de lado, então a praga cai e os destrói. A morte espiritual atinge a igreja e ela está acabada. Aquele grupo. E então ele segue adiante para outra obra. É um grande plano. Parágrafo 68. Até isto chegar aquele último anjo. Agora ele não tem nenhum determinado mistério, mas ele reúne tudo o que se perdeu naquelas últimas eras. Todas as verdades não foram realmente reveladas ainda. Veja, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas naquele dia. Se você deseja ler isto, aí está Apocalipse 1 até por volta do 4.
você obterá isto. Então, olhe o cordeiro, a sua morte. Ele, livro da vida, revelou Deus. Ele revelou o sacrifício de Deus para nós, a salvação, Deus nos salvando. E então, após a sua morte e ressurreição, descida do Espírito Santo, a rejeição que os judeus tiveram, então começa as eras da igreja. Então, olhando para as eras, o que disse o irmão Branham, ele envia um mensageiro, depois aquele mensageiro dorme, né, morre, um grupo é selado, o outro grupo denomina, cai uma praga sobre eles. Que praga? Eles se denominam, denominação é uma praga cresce bastante, estão crescendo. Então veja que caiu o espírito denominacional sobre eles, e assim Deus vai seguindo. Deus entra, traz outro mensageiro e começa outra era, e assim foram 6 eras da igreja. Agora, esses mensageiros, eles pregaram a salvação, falaram coisas, e teve coisas que eles não puderam falar, porque eles não eram profetas. Mas chegando o 7º anjo, ele não tem nenhum determinado mistério, mas o trabalho dele é revelar, reunir todas estas coisas. Então Deus declara, mostra tudo isso que está escrito no livro da vida, que foi escrito e planejado antes da fundação do mundo. Nisso está o plano de redenção do nosso Deus a nosso favor, através da voz do 7º anjo. Então, ele revelando, mostrando a cada um de nós estes acontecimentos celestiais. É isso que traz para nós fé de arrebatamento, fé de rapto, e isso está dentro das mensagens. É as revelações, é a maneira simples que Deus faz. Não precisamos querer incrementar e dizer que o arrebatamento foi em 63 e foi a vinda do Senhor. Nós lemos, eu preciso, formular a qualquer momento, pegar onde o irmão Branham trouxe as expressões, aquilo foi a vinda do Senhor. Quando eu falo aquilo foi a vinda do Senhor, eu estou falando que sentido? Passado. Então, justamente nisso é o perigo de sermos apanhados. Porque se eu olhar para 63 foi passado. Foi a vinda do Senhor. Não, mas o irmão Branham estava pregando no seu dia. Aquilo foi a vinda do Senhor. Quando tomamos festa da trombeta, parece que 159, você olha o contexto, o assunto que ele traz, um pouquinho antes e um pouquinho e a seguir, você verá que ele não está falando da vinda do Senhor e arrebatamento. Ele está falando foi. Então aquele foi, então foi lá atrás a sua vinda, a manifestação em carne, quando ele nasceu como homem. Justamente isso faz os homens tontear e aplicar uma vinda em 63, onde não temos escrituras para apoiar isto, e muito menos a mensagem do profeta. Porque se eu disser que 63 foi a vinda do Senhor, então 63, pelo que eu creio no irmão Branham, e o que ele esclareceu, se a vinda do Senhor foi 63, o arrebatamento tinha que dar em 63, nós não teríamos nem oportunidade aqui. Eu nasci em 65. O Zé Luiz nasceu um pouquinho antes, O irmão Leondes nasceu no ano 80. O irmão Juninho não teria nem nascido. Se foi 63. Agora, por quê? Nós não temos escritura para provar que é 63, nenhuma menção. E também o irmão Branham disse que
o Senhor Jesus vem 3 vezes. A primeira vez ele veio para morrer e sangrar, 2000 anos atrás. A segunda vinda, no 4º selo, o irmão Branham diz, a segunda vinda é o rapto da igreja. Então, se a segunda vinda é o rapto da igreja, o irmão Branham teria sido arrebatado e não voltaria mais. Porque quando o Senhor nos tomar no arrebatamento, Ele vai nos levar para um lugar onde nós estaremos 3 anos e meio com Ele. Não é aplicado aqui espiritual e dentro desse mundo de pecado. É chamado a ceia das bodas, arrebatamento, tomada, retirado, trasladado, transportados, levados. Ai, meu Deus, isso é maravilhoso. Como que a mente do homem avança, como disse o irmão Branham, são presunçosos, avançam sem autoridade. Dizer que Cristo veio em 63 para revelar os selos, não. Os selos veio sendo revelados em suas respectivas eras. Manifestado, mas declarado e mostrado só na voz do 7º anjo. Então é que nós temos estas manifestações e colocações de todos esses acontecimentos. E é tudo que João viu quando o Senhor lhe deu a visão, que era o acontecimento para as eras futuras. Agora, o que são esses acontecimentos? É os pensamentos de Deus que estava neste livro planejado, escrito antes da fundação do mundo, que é o livro da vida do Cordeiro. Deus tratando com seu povo. Deus tratando com os seus eleitos. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor nesta hora, por tão grandes bênçãos, as suas maravilhas, o seu poder, aquilo que o Senhor planejou, Pai, e ordenou, e escreveu, antes da fundação do mundo. O seu plano de amor, de graça, de redenção. E aqui nos encontramos nesta noite, Pai, crendo que somos seus atributos, frutos de seus pensamentos, onde o Senhor vem para selar este final, a sua manifestação, a sua palavra, declarando, esclarecendo e nos posicionando como filhos. Só temos que te agradecer por tão grande amor, Pai. O Senhor nos amou desde a sua mente eterna e tem nos gerado, como geraste o parente redentor. Agora o Senhor está gerando a cada um de nós em sua palavra com teu Espírito, manifestando em nós esta graça de sermos seus filhos e vivermos debaixo de sua graça e de sua bênção. Aceita nossa gratidão, Pai Santo e querido. Dê uma semana abençoada ao seu povo. Uma semana de bênçãos, de vitórias, de perseverança e de busca ao Senhor, te adorando a todos os momentos. Abençoa-nos e aceita a nossa gratidão. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.